Vamos abrir a nossa Bíblia agora, voltar para o capítulo 2 e vamos começar a degustar verdades tremendas da palavra do Senhor. Capítulo 2 de Daniel diz assim: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Isso aqui é muito forte, amado. Esse versículo é tremendo. Diz: no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor. A vida continua, amado. E isso é muito importante. Esse versículo me ensina que é um crescimento constante. Não dá para parar. Diga comigo, não dá para parar. Já ensinamos 5 programas sobre o capítulo 1 de Daniel. Daniel passou no primeiro teste, querido. Você já passou nos testes de Deus? Se você já está no fundamental, parabéns. Se você já entrou na faculdade, parabéns. Se você já está no mestrado, parabéns. Se você já está no doutorado, melhor. E se você já está na divindade, melhor ainda. Glória ao nome do Senhor para sempre. E hoje Deus está trazendo para nós esta verdade espiritual. Isso é interessante, amado. O versículo 1 me fala exatamente disto. E Daniel, ele passou num teste, nós já ensinamos isto. E o primeiro teste, qual foi o teste de Daniel? Ele teve discernimento espiritual para não se contaminar. Segundo teste que ele passou, ele se preparou. E como resultado, ele foi enaltecido pelo rei. E aí você diz: poxa, pastor, que bênção. Não, amado. A vida continua. O sucesso depende de cada passo que damos. Diga comigo, o sucesso depende de cada passo que damos. Então você vê o versículo 1, diz que Nabucodonosor já estava no seu segundo ano de reinado. Muita coisa aconteceu. Eu não sou Sebastião de ontem e nem serei o Sebastião de hoje. Recebe, doutora Keila, acertei, né? Recebe a benção aí. A vida, ela continua, viu? Ela continua em nome do Senhor Jesus. E nós estamos aqui para crescer no Senhor. E a pergunta do versículo 1 para mim, que não para na minha mente, é essa: o que é que você tem sonhado? Hein, Nilda? O que é que você tem sonhado, irmão? Quais são os seus sonhos? Nabucodonosor sonhou, amado. O que você tem sonhado? Quantos estão vivendo uma vida de insônia, querido? O que está perturbando ao ponto de tirar o repouso da nossa mente, que é o sono. Vocês sabem que quem não consegue dormir é difícil, querido. Experimente passar 2 dias de sono, vai ver a celeuma que vai dar na sua mente, amado. Você sabe o que é ter um espírito perturbado? Alguém já teve algum espírito perturbado? Você sabe o que é ser um espírito perturbado, amado? E como é que acontece esses espíritos perturbadores? São os de repente da vida. Quem sabe você esteja passando por esses de repentes da vida. Nabucodonosor estava numa boa, no seu segundo ano de reinado, mas de repente, querido, esses de repente são cruéis na nossa vida. Quem sabe você que me assiste pela televisão, é a perda de um filho, é a perda do esposo, é a perda da esposa, é uma doença, é o desemprego, quem sabe seja uma traição. São tantas as coisas que nos levam a nos perturbar. O problema não é a perturbação, é como nós reagimos diante dela. E tem coisas na nossa vida que nós achamos que acontece com o vizinho, da frente, de trás, do lado, da direita, da esquerda, e não vai acontecer conosco. Cuidado, querido, porque Nabucodonosor, ele se achava o cara, ele se achava o máximo. De repente, aquilo que é mais belo na vida, que é o descanso, a paz, a serenidade, sai através de uma perturbação, de um sono. E aí, querido, Nabucodonosor, diante desse desafio, diz o texto, ele não conseguia dormir. E a pergunta de Deus para mim e para você é esta: o que é que está tirando o seu sono? Começa a receber a bênção, levanta a mão para o céu, diz: Deus, Senhor de todas as coisas, se houver neste lugar alguém que tem perdido o sono, agora, pelo teu poder, Senhor, restaura para a tua glória. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Eu recebo, meu Deus.
Quando você está com um problema de mente, você procura quem? O psicólogo. E outros, os psiquiatras. Outros vão para as suas soluções. Olha para o teu irmão e diz: cuidado com as suas soluções. Diz aí para ele: cuidado com as suas soluções. Por quê, pastor? Porque nossas soluções podem ser, infelizmente, paliativas, querida. Mas é interessante porque a perturbação nos mexe. A perturbação mexe conosco, amado. E só quem está perturbado sabe. Quantas pessoas aí vão para a beira do rio, vão para a floresta, tentam fugir, viajam, mas viajar, se esconder, não vai resolver o problema. E o nosso protagonista aqui, Nabucodonosor, ele tomou uma decisão. E o versículo 2 me diz que ele procurou uma solução mágica. Cuidado com as soluções mágicas, querido. É tipo esses programas de emagrecimento, sabe? Estilo sanfona, sabe o que é sanfona, né? Promete 1000 coisas, aí depois volta tudo o que era. Por quê, pastor? Porque não existe magia, ou é milagre ou não é milagre. A magia é uma forma de engano que nós, seres humanos, criamos com os nossos pseudos conhecimentos. E Nabucodonosor estava cercado deles. E parece que eu estou vendo como hoje as mesmas coisas. 500 anos antes de Cristo tinha astrólogos, encantadores, magos e caldeus. Gente que lia a mão, ciganos, gente que colocava o tarô, bruxas, gente que olhava para o zoroastrismo, ou seja, para os astros, e gente que tinha toda a forma de simpatia. O versículo 2 diz: por isto, cuidado com o seu por isto, querido. O grande segredo da vida são os por isto. E oh, meu Deus, por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quantas pessoas estão com pseudas verdades, e as pessoas acreditam muito fácil. O brasileiro é muito crédulo. Se disser: olha, toma esse pedacinho de papel embrulhado, ele vai tomar achando que vai fazer milagre. E o tolo toma ainda que esteja infeccionado com um monte de coisa. E hoje eu tive uma experiência, e eu gosto de contar a vida prática nossa, querido. Só por causa dessa frasezinha, por isto. Cuidado com os seus por isso, querido. Eu estacionei o carro aqui na Humaitá, bem próximo a Big Ben, porque estava cheio o estacionamento, e a direita, e eu sei que a direita, a lei do trânsito me dá esse direito, mas o cara achando que era mais esperto do que eu, que guarda o carro lá, e sempre eu dou R$1,50 para ele lá, e disse: ei, olha, o guarda ali da Cetibel, ele está multando todos que colocam o carro aí. Eu digo: é mesmo, é? É. E eu fiz que ia entrar onde eu ia, e fui até o guarda, e disse: guarda, você multa carro que fica à direita, eu sei que é à esquerda, e passando o sinal, você multa? Ele disse: não, não multo não. Quem disse que eu multo? Se eu fosse ouvir o que o cara disse, o que ia acontecer? Eu não ia resolver meu problema, eu ia tirar o meu carro de lá, ou ia ficar preocupado em receber uma multa. Levanta a tua mão, porque esta noite Deus tira todas as tuas preocupações, lançando sobre Ele as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Recebe em nome do Senhor. Eu recebo, meu Deus. Agora cuidado com por isto. Cuidado as informações que você recebe. Cheque as fontes. O maior problema é que a gente tem preguiça. A gente não quer investigar. A gente não quer checar as fontes. E cuidado que tem muitas fontes aí, amado. E Nabucodonosor estava cheio dela. O rei convocou as 4 forças espirituais do seu reinado. E olha que Nabucodonosor, na cultura daquela época dos medos e persas, ele se achava semideus. Ele achava que ele é o todo-poderoso, querido. E diz o texto que o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado.
Queridos, Nabucodonosor estava acostumado a chamar os astrólogos e ele lê o zodíaco e dizer o que ia acontecer. Quantas pessoas hoje ainda usam esse sistema? Quantas pessoas não saem de casa sem ler o horóscopo? E quantas pessoas são presas por essas artimanhas satânicas? O segundo foi os encantadores. Gente que acha que pode discernir o mundo espiritual. Ei, e aqui eu trago uma verdade tremenda. Dói meu coração ver crente achando que o diabo O diabo nunca foi, não é e nem será, querido. O diabo é um derrotado, um fracassado. Ele não pode ser comparado a nenhum anjo de Deus. Imagine o próprio Deus, amado. E tem muita gente que pensa que o diabo vai mandar. Ei, nem no inferno ele vai mandar. Apocalipse 1,18 está escrito: eu que vivo fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Nem no inferno Satanás vai mandar, querido, porque ele não tem poder para nada. Mas muita gente pensa e fica temeroso por qualquer. Fizeram uma encruzilhada, fizeram um despacho, fizeram não sei o que. Faça o que quiser, amado. A minha Bíblia diz: praga nenhuma chegará à casa dos escolhidos do Senhor. 1000 caem ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido, porque você tem a marca do sangue do Cordeiro. Oh, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Meu Deus. Mas o conhecimento do poderoso rei da Babilônia, Nabucodonosor, era esta. O que, pastor? Nabucodonosor simplesmente, ele consultou os astrólogos. O que é que os astros dizem? Os encantadores, pegue a varinha de condão e mexam. Os encantadores, oh, querido, o maior conhecimento que existe na terra não pode revelar os segredos do céu. Vou repetir de novo. O maior conhecimento da terra não pode revelar o conhecimento do céu. O rei manda chamá-los diante das dificuldades da vida. E a pergunta de Deus para mim e para você é esta: quem é que você recorre quando você está nesta situação? Quando o sono desaparece, quando a dívida aumenta. Oh, quem é que você recorre? Quem é que você consulta? São os magos, os astrólogos, os encantadores, os feiticeiros. Quais são os seus costumes, querido? Era costume do rei chamá-los. Você pode ver o versículo 3 e 4. Este lhe disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Contra o sonho os teus servos e nós o interpretaremos. A solução estava neles. Só eles eram espertos. Eles achavam que podiam enganar o rei. Conta o sonho, eles já tinham meio caminho andado. Conta o sonho e nós vamos interpretar da nossa maneira, do nosso jeito. Ei, amado, isso aqui é muito forte. Isso aqui é uma revelação tremenda. Só que o rei era rei de fato. Rei não estava apenas ocupando espaço lá no reino. Ele não ia dar de bandeja para os caras. E aí, amado, eu vejo a mão de Deus. Aí está a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Aí está a diferença entre o Deus verdadeiro e os deuses que os homens criaram. Ah, amados, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Quando eles disseram: conta o sonho para nós, rei, e nós vamos interpretá-lo, o rei colocou: seja inteligente, seja sábio, querido. Se eu fosse tolo, eu ia dizer: é mesmo? Então vou tirar meu carro de lá. Não, eu fui na fonte. Eu fui checar. Quantas pessoas têm pago preço caríssimo porque não vão à fonte, não checam, não questionam. A vida é dos que questionam, querido.
Se eu não fosse lá, eu ia entender que toda vez aquele lugar onde eu não ia botar mais meu carro, eu ia perder a bênção. Levanta a tua mão, porque hoje Deus te direciona e Deus chama a existir as verdades das tuas veredas. Deus endireita o teu caminho, diz o Senhor. Oh, de cachacandoro macandaramahas. Oh, aleluias. Oh, o rei respondeu aos astrólogos, versículo 5: esta é a minha decisão. Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem entulho. Meu Deus, glória a Deus. Isso aqui é muito forte. Se você prestar atenção no versículo 6, o versículo diz assim: mas se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presente, recompensa e grande honra. Portanto, revelem o sonho e a sua interpretação. Ei, isso aqui é forte, querido. Primeiro, eles tinham que dizer: olha, tu sonhaste isso. Segundo, a interpretação é essa. Eu acho interessante esse rei. Ele usa o princípio da motivação. Vocês vão receber de mim dádiva, grande honra. E que lição tiramos deste episódio, amado? Qual é a lição, pastor? Não tente demonstrar aquilo que você não é. Seja você mesmo. Porque um dia vão descobrir que você não é nada daquilo que você disse que era. Isso é muito forte, amado. Eu falei e vou repetir. Não tente demonstrar aquilo que você não é capaz. Não leve um currículo para uma empresa dizendo que você já fez 10 MBA e se você nunca fez uma MBA. Não diga que você tem curso de inglês, francês e alemão se você não fala nem bem o português. Seja sincero, a verdade liberta. O rei estava dizendo: se vocês verdadeiramente descobrirem, vocês vão ser honrados. Agora, amado, a farsa desaparecerá. A luz resplandece nas trevas. Não tem jeito, querido. Está escrito: a luz resplandece nas trevas. E aí está a diferença entre o Deus verdadeiro e o Deus falso. É que o falso jamais criou algo, só inventa do que já foi criado pelo Deus que é criador. Olha o que eles disseram no versículo 7. Mas eles tornaram a dizer: conte, ó rei, o sonho a seus servos e nós interpretaremos. Os caras estavam dizendo: eu preciso de matéria-prima. E aqui está a diferença entre o Deus poderoso e o Deus que cria. Satanás nunca criou nada, ele só plagia, ele só piratia. Ele nunca cria nada, amado. O Deus verdadeiro não, ele chama a existir as coisas que não existem, e pelo poder da sua palavra, ele diz: haja luz. Uau! E houve luz. Esse é o Deus verdadeiro, amado. Ele não precisa de matéria-prima, porque ele é a própria matéria-prima. Dê uma salva de palma ao Senhor, que é para sempre. Oh, meu Deus! Quantas pessoas não entendem esta verdade, amado? Agora, olha a resposta do rei. Olha a resposta do rei. Olha o que o rei diz no versículo 8. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo. O rei estava dizendo: já estou entendendo que vocês estão me enrolando. É aquele cara que diz: não, esse ano a gente casa. Aí passou: não, quando eu terminar a faculdade. Aí termina a faculdade, quando eu arranjar um emprego. Aí arranjo um emprego, quando não sei o que. Meu Deus, Deus te cura desse enrolador hoje, em nome de Jesus. Está profetizado a bênção sobre a tua vida, minha irmã. Meu irmão, toma posse da bênção de Deus. O rei estava dizendo: ei, vocês querem tirar uma lasquinha de mim, mas de mim vocês não tiram lasquinha. Deus não te chamou para as pessoas tirarem lasquinha de você. Ou ele te ama ou não te ama, ou ela te ama ou não te ama, amado. Isso aqui é muito forte, amado. O rei está desmascarando. E quantos não percebem o que está à sua volta? Pare de perder tempo com enroladores, amado. Pare de perder tempo com enroladores. Gente que sai do nada para lugar nenhum. Gente que não descobre que a vida só tem sentido quando nós temos o eterno dentro de nós.
quando nós conhecemos a excelência desse Deus poderoso, desse Deus que não embroma, desse Deus que não enrola, desse Deus que é a verdade que liberta. E olha, querido, vamos para o versículo 9. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentira, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Nunca queira ser mais do que você é. Seja filho de Deus. Dói o meu coração quando eu vejo pessoas que querem, que acham, que são, que podem, querido. Oh, meu Deus do céu. Isso aqui é muito forte, querido. O rei era mais sábio do que os que tinham o título de sabedoria. Ele tira a bênção e lança a ameaça da morte. Quantos querem saber o seu futuro com pessoas que não têm nem para elas? Veja como elas vivem, querido. Eu não vou servir um Deus das pessoas que não tem nada para dar, querido. Eu olho para as pessoas abençoadas. Eu olho para as pessoas que recebem a bênção. Eu olho para as pessoas que são testemunho vivo do milagre de Deus. Pessoas que desfrutam do milagre de Deus, amado. O próprio rei estava dizendo: ei, seu bando de tolo, eu não posso confiar em vocês. Eu pergunto, em quem você confia, querido? Quem é que faz a tua cabeça? Quem é que faz e mexe com os teus neurônios, querido? O rei estava dizendo: vocês dizem que sabem, mas não sabem nada. Ah, isso aqui é muito forte, amado. Vá para o versículo 10. Porque diante da ameaça do rei, diante da luz, as trevas desaparecem, a carapuça cai, e diante da morte não existe máscara, querido. Versículo 10 é muito forte. Aí não há mais barganha, aí não há mais trapaça, aí não há mais mentira, aí não há mais enrolação. Ou é ou não é, é sim, sim, não, não. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessa a nenhum mago, encantador ou astrólogo. Você sabe o que ele está dizendo? Rei, não tem solução para o teu problema. Rei, se tu não contares para nós qual foi o teu sonho, ninguém poderá interpretá-lo. Deus dos céus está aqui nesta noite, querido. Se alguém já disse para você que não tem solução, que não há a possibilidade mínima de acontecer, levanta a tua mão para o céu e clama ao Deus do impossível. Ele chama a existir as coisas que não existem. E o Deus que disse, para Ele nada é impossível. Ele pode transformar pedra em gente, e gente da melhor espécie, gente boa. Recebe! Eu recebo, meu Deus. Aí eles disseram uma verdade, amado. Aí mesmo os mentirosos disseram a verdade. Eles disseram o quê? Não há ninguém na terra. E você vai ver que o próprio Daniel reconheceu isso. O próprio Daniel reconheceu. Eu amo esse versículo 11, porque nós saímos da física, nós saímos da matemática, da lógica, nós saímos das ciências exatas e das ciências humanas. Nós saímos de toda forma de conhecimento filosófico, de todas as nossas tateações humanas, e entramos no mundo verdadeiro, que é muito mais real do que esse mundo cósmico, desse mundo terreno que vivemos aqui, amado. Esse mundo não existia, ele já existia. A terra não era habitada, ele já habitava. A terra não tinha senhores, e ele já era o Senhor. Isso é tremendo, amado. O versículo 11 diz: o que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isto ao rei, senão os deuses. E eles não vieram entre os mortais. Que verdade tremenda, amado. Quantas pessoas têm um Deus de terceira categoria?
Um Deus que não se revela, um Deus que não vem aos mortais. Ei, Ele vem sim, e já veio, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Astrólogos, feiticeiros, numerólogos, bruxas, elas têm limites. E ele estava dizendo diante da ameaça da morte: eu vou fazer você de picadinho. E eles estavam tentando argumentar com argumentos humanos. A nossa luta não é contra a carne, a nossa luta não é contra o sangue, a nossa luta são contra as forças espirituais do mal, nos lugares celestiais. Meu Deus, isso aqui é muito tremendo, amado. Deus pergunta para mim e para você: qual é o assunto mais difícil para você? Para aqueles estudiosos dos astros, para aqueles estudiosos das leis humanas e da astrologia, eles disseram: o rei está pedindo, é difícil demais, ninguém rei vai revelar. Quando alguém disser ninguém para você, diga: há um Deus no céu que pode todas as coisas. Há um Deus no céu que tem cartas na manga que você não conhece. Há um Deus que pode fazer o impossível. Ele pode abrir o mar e o povo passar em pé enxuto. Ele pode dar comida para 5.000 pessoas. Ele pode ressuscitar os mortos. Oh, amados, meu Deus, qual é o assunto mais difícil para você, querido? Você acha, como eles, que não tem solução? Eles disseram: todos são iguais e limitados. Eles sabiam que existe o mundo espiritual e que está muito além do conhecimento das mandingas humanas. Você sabe o que quer dizer mandingas? Mandingas são exatamente os escapulários que os homens usam para se proteger. Os pés de coelho que as pessoas usam para se proteger. As formas de muambas espirituais que as pessoas usam. E olhem, ele estava dizendo: rei, nem que a gente faça uma noite de adoração e façamos despacho, feitiço, simpatia, magia, não vai resolver o problema. E por que, pastor? Porque aqueles homens não conheciam o Deus de Daniel. Daniel disse: quem conhece esse Deus se torna forte e fará proezas. Proezas quer dizer coisas que não estão no coração do homem. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, não desceu o coração o que Deus tem preparado, mas Ele nos tem revelado pelo Espírito Santo. Levanta a tua mão e recebe a revelação do Senhor. Eu recebo, meu Deus, aleluia. Oh, amados, aqueles homens que se achavam sábios e entendidos, não sabiam, infelizmente, quantos ainda estão presos nesta forma de vida. Só no Brasil chega a milhões que estão adorando o mesmo Deus que esses magos, que esses astrólogos, que esses caldeus usavam, e não conhece a grande vitória da cruz. Olha para o teu irmão e pergunta: você conhece, Fernando, a grande vitória da cruz, irmão? É por isso que nós estamos aqui, aleluia. A grande vitória da cruz, glória a Deus. Versículo 12, olha a reação do rei. O rei ficou irado, o rei ficou furioso. E o rei disse, ordenou, decretou execução a todos os sábios da Babilônia. Oh, se alguém já decretou a tua morte, irmão, eu quero te dizer, Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O espírito de morte Deus tira da tua vida, diz o Senhor. Recebe. Oh Deus, ainda bem que o nosso Deus não é explosivo como Nabucodonosor. O nosso Deus é tremendo, é misericordioso, é bondoso, é santo, é justo, é belo, é onisciente, onipotente, onipresente, onividente. O texto não me diz, mas eu imagino que o rei na sua ira. Você já viu alguém irado? Você quer ver o diabo em carne e osso? Veja um homem irado. Você quer ver o diabo em carne e osso? Veja um homem irado. Ele esbugalha os olhos.
põe espuma pela boca e sai fogo, fumaça pelos olhos e pelos ouvidos. Eu imagino que ele disse: saiam da minha frente, vocês não prestam para nada, desapareçam. E eu diria a vocês, quem dera que esta palavra profética de Nabucodonosor tivesse exorcizado, extirpado esse tipo de ciência oculta da terra. Pena que só saiu da presença de Nabucodonosor, porque o mundo inteiro está cheio de pessoas que ainda acreditam nessas coisas depois de mais de 2.500 anos, querido. Meu Deus! Mas na verdade, Nabucodonosor estava reagindo como qualquer ser humano mimado que acha que tem poder sobre alguém. Isso aqui é muito forte, querido. Nabucodonosor achava que ele era o tal. E é o exemplo do pai que acha que manda na filha, e a mãe que faz de conta que manda no filho, e explode, mas no fundo sabe que não manda em ninguém. Que foi o que aconteceu com a personalidade de Nabucodonosor. Oh, amado, e aí eu aprendo o perigo das decisões, e eu concluo com isso. Cuidado com os perigos das conclusões precipitadas. Enquanto estivermos num estado colérico, de ira, jamais tome decisão, querido. Jamais tome decisão. E aquela história que eu gosto de contar daquele pai que comprou aquele carro lindíssimo, caro, colocou na garagem. Para ele era um semideus. E a filhinha, sem saber, olhou a foto dela, porque o carro estava brilhando, pegou uma tampinha, riscou. Quando o pai viu aquilo irado, cortou a mão da filha. Passou um tempo, pela manhã, tomando café, a filhinha olhou para o pai e disse: pai, quando a minha mão crescer, eu nunca mais vou riscar o seu carro. O que é mais importante para a tua vida, amado? Quantas vezes nós temos cortado com a nossa língua as mãos dos nossos filhos, a mão da nossa esposa, do nosso esposo, e ferimos as pessoas que mais amamos. Por quê, pastor? Porque nós precisamos deixar Deus ser Deus da nossa vida. Nabucodonosor achava que ele era o cara, o Senhor, o poderoso. Oh, amado, e quantos de nós já nos arrependemos? Eu tantas vezes já me arrependi de ter tomado decisões quando está virado. Tenho prometido a mim, e é uma frase que todo mundo diz: nunca mais farei, nunca mais vou fazer isso. E às vezes a gente volta a fazer, nunca mais acontecerá. Oh, queridos, isso é muito forte, querido. E aí o que foi que aconteceu? Sobrou para quem nada tinha a ver com peixe. Esse é o problema. Esse é o problema. É aquele filho drogado que toda a família sofre por ele, e até outras pessoas que não têm nada a ver. O que aconteceu? Sobrou para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego. Eles não estavam no palácio, eles não tinham nada a ver com a história. Agora escute o que está no versículo 13, como é forte. Assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Ei, se já decretaram a tua morte na boca de um sapo, numa encruzilhada, no cemitério, não sei onde, amigo, você tem um Deus que é maior do que a morte. Você tem um Deus que é poderoso, que é Senhor, e que disse: pede-me e eu te darei as nações por herança, não apenas uma vida. Não temas, diz o Senhor, porque eu sou contigo por onde quer que andares. Agora presta atenção, seja sábio. Que decisão, hein? Ele não deixou nem passar muito tempo, ele logo assinou. E Deus manda que eu diga a alguém: você tem assinado precipitadamente o quê? O que é que você tem assinado precipitadamente? O rei logo mata todo mundo. Você já imaginou? Pense comigo. O que passou na cabeça daqueles sábios quando eles saíram da presença do rei? No mínimo, eles disseram: vamos fazer um complô para matar o rei. Vamos matá-lo antes de matar-nos. Você já imaginou, querido? Quantas vezes aquele homem serviram um rei e agora o decreto estava lá. A notícia saiu na primeira página do jornal dizendo: todos os sábios, magos vão ser mortos. E a história, eu imagino a convulsão e a confusão que estava na cidade. O que é que açougueiro pensou? Ora, eu apenas corto carne. Se ele está matando o sábio lá, que estava no palácio, imagine eu que estou aqui fora, vai sobrar para mim também. Essa é a história da vida, querido. E muita gente não entende isso. Muita gente não entende isso. Vai sobrar para todo mundo. E aí, querido, o que é que acontece?
São as loucuras dos homens. Daniel e seus companheiros estavam no pacote. E agora, amado, Satanás quer que a nossa morte também. Satanás quer a nossa morte. Mas, amado, ele não vai conseguir. Sabe por quê? Porque maior é o que está em mim do que está lá fora. Sabe por quê? Porque quem luta por mim é o vencedor dos vencedores. Quem está ao meu lado é muito mais poderoso e é Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. Será que você não é um morto-vivo, amado? A vida é só ameaças. É só ameaças. Não é verdade? O rei decretou a morte de todos os sábios. Imagine a situação lá no palácio. Os eunucos, coitado. Não era qualquer um, eram os sábios. Pense no que pensava o resto do povo lendo o decreto do rei. Vão fazer comigo também. Por quê? Porque o povo respeitava, como respeita hoje todos os que dizem serem oráculos de Deus. A situação era caótica, amado. Era caótica. Era caótica. E olha o versículo 14, diz assim: Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia. Diga comigo, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Esse é o segredo da vida. Daniel não estava angustiado, desesperado, dando calafrio na vida dele. Não, amado. Quem tem a verdade de Deus sempre tem uma saída. Diga comigo, quem tem a verdade de Deus sempre tem uma saída. Não importa quem tenha decretado a tua morte. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Responda, responda. Aquele que nem seu próprio filho poupou, por amor de mim e de você, não nos dará com ele todas as coisas? Fica de pé em nome de Jesus.